muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na ETV Campos Gerais. O tema de hoje, os 7 pecados capitais. Comigo no estúdio da ETV está o professor Marco Aurélio Pereira, professor aposentado do Departamento de História da UEPG e também professor de História da Religião da Faculdade Teológica Sul-Brasileira em Curitiba. Além disso, pastor da Igreja Evangélica Reformada em Ponta Grossa. Professor, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite aos nossos telespectadores. É muito bom estar aqui novamente no Lente Aberta, principalmente para tratar um tema tão interessante como os 7 pecados capitais. Agradeço sua presença novamente. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, os 7 pecados capitais. Comigo no estúdio está o professor Marco Aurélio Pereira, professor de História da Religião da Faculdade Teológica Sul-Brasileira em Curitiba, professor aposentado do Departamento de História da UEPG e pastor da Igreja Evangélica Reformada em Ponta Grossa. Professor, antes de mais nada, antes de falarmos dos 7 pecados capitais, eu gostaria de entender o seguinte: a Igreja Católica, na Antiguidade, eu não sei se hoje ainda faz isso, dividia os pecados em grupos. E eu gostaria de saber que grupos eram esses. Bom, Ney, isso foi se consolidando ao longo da história da Igreja primitiva, mas lá no 6º século, que é o momento que nos importa para esse começo, os pecados eram, grosso modo, divididos em pecados veniais, que eram pecados simples, pecadilhos ou pecadinhos, que recebiam uma penitência menor quando da confissão, e os pecados mortais, esses sim, pecados mais pesados, que se não confessados e cumprida a penitência mais pesada também, eram pecados para a morte, ou seja, impediam que a alma fosse à vida eterna, fosse para o céu. Os pecados mortais eram objeto de um cuidado todo especial dos confessores nesse período do início da Igreja, para que a Igreja tivesse um comportamento que dignificasse o cristianismo e não incorresse em práticas, aspas, pagãs. Professor, esses pecados mortais, eles normalmente tinham relação com os 10 mandamentos, né? Quando um dos 10 mandamentos era contrariado, quebrado, sim, era um pecado mortal. Sim, e eram basicamente pecados que, por serem de morte, geravam morte. Pecados contra o corpo, que não necessariamente é o assassinato, uma violência, pecados contra a propriedade, não cobiçar, não roubar, mas também pecados contra Deus, a figura de Deus, a pessoa de Deus especificamente, ou seja, ter outros deuses, idolatrar outras coisas acima de Deus. E quando surgem os 7 pecados capitais, lá pelo século VI, o Papa era Gregório Magno, até onde eu saiba, foi uma listagem instituída, então isso não se encontra no texto bíblico, até onde eu saiba, embora tenha sido inspirado no texto bíblico. Acho que aí o senhor pode me ajudar. Mas os 7 são luxúria, apego à valorização extrema e aos prazeres carnais, a sensualidade, a sexualidade, desrespeito aos costumes, a lascívia. Nesse caso, praticamente todo o carnaval brasileiro está condenado, porque, né? A gula, comer somente por prazer, em quantidade superior àquela necessária para o corpo humano, toda churrascaria vai à falência. O rodízio. Né? A avareza, apego ao dinheiro de forma exagerada, desejo de adquirir bens materiais, de acumular riquezas. Ira, raiva contra alguém, vontade de vingança, o que é muito comum, principalmente na América Latina. Soberba, manifestação de orgulho e arrogância. Vaidade, preocupação excessiva com o aspecto físico para conquistar a admiração dos outros. Preguiça, negligência ou falta de vontade para o trabalho ou atividades importantes. Até mesmo porque a vida era muito dura. Muito dura aquela época. Então, você trabalhava para poder comer, que era o essencial. Não era para adquirir coisas como nos dias de hoje. Veja, eu aqui nominei, eu só vou recapitular a lista sem as descrições: luxúria, gula, avareza, ira, soberba, vaidade, preguiça.
Por que justamente essa listagem importava tanto à Igreja Católica na época? Bom, porque é nesse período, Ney, que está começando o processo de disciplinarização do corpo do fiel. Se você olhar, alguns de forma mais direta, mas todos os 7 pecados capitais são ligados ao corpo, todos eles. Se você olhar qualquer um deles, tem uma ligação direta com o corpo do fiel. E a igreja, nesse momento, está institucionalizando uma visão de mundo que é muito influenciada por um movimento que ocorre no Baixo Helenismo, no Império Romano, nos séculos logo depois de Cristo, primeiro, segundo, terceiro século, que é o neoplatonismo. O neoplatonismo é uma visão de mundo dualista. O principal filósofo do neoplatonismo é um chamado Plotino, um filósofo romano. O Plotino adapta a teoria de Platão de que existe um mundo superior das ideias e um mundo inferior da matéria. Platão, grosso modo, acreditava nisso, mas Plotino faz uma adaptação dizendo que há um mundo espiritual, análogo ao mundo das ideias de Platão, e um mundo sublunar, um mundo concreto. E que esses mundos se opõem. E que o mundo espiritual, o mundo terreno, o mundo concreto, o mundo físico, milita, briga contra o mundo espiritual. É dessa época que vem aquele ditado que esclarece claramente essa questão. O corpo é a prisão da alma. Percebe? O físico atrapalha o espiritual. Você tinha que fazer o quê, então? Pensando como a igreja da época. Você tinha que minimizar esse empecilho do corpo à boa relação com Deus, que é a relação espiritual. Que isso era feito pela alma e não pelo corpo. Há um dissociamento que, se você olhar com cuidado, ele permanece, grosso modo, até hoje dentro da igreja cristã como um todo. Na maioria das igrejas que você vai, normalmente você entra, pendura o corpo no cabide, e da entrada da igreja para dentro, é tudo em relação ao espírito, é tudo em relação à alma. Nossas igrejas, lamentavelmente, não têm uma política para o corpo, porque ao longo dos séculos foi se construindo um arraigamento da política não só de negação, mas de antagonismo entre o corpo e o espírito. Só que isso tem um problema. Não há fundamento na Escritura para isso. Quando nós lemos na Escritura a narração da criação do homem, a primeira narração no Gênesis, no 6º dia da criação, diz que Deus fez o homem, macho e fêmea, os criou. E viu que isso era muito bom. O que era muito bom? Era a criação do homem em seu corpo e em seu espírito. A segunda narração da criação do homem, logo a seguir, que é mais sofisticada um pouco, diz que Deus fez um boneco do pó da terra e soprou nesse boneco o fôlego de vida, o ruá de vida, e esse homem e aquele boneco passou a ser uma alma vivente, um ser humano completo. Em hebraico é nefesh hayah, uma alma vivente, que é composta de quê? De corpo e do Espírito de Deus que é soprado nele. O Antigo Testamento, que dá as bases culturais para a visão judaica do Novo, não tem empecilho nenhum em relação ao corpo, não tem nenhum interdito, nenhum tabu como nós temos nas igrejas hoje. Pelo contrário, o Antigo Testamento tem um livro, e isso é de um simbólico tão contundente, que sacraliza o amor, a paixão entre um homem e uma mulher, que é o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, que é uma coleção de poemas, e não há outra classificação,
É uma coleção de poemas eróticos que sempre foi aceita. Nunca houve nenhuma contestação como inspirada diretamente por Deus para abençoar de completude o amor que une um homem e uma mulher. Aí eu tenho uma certa dúvida, porque da onde veio então o senhor tentou explicar, né, em relação ao neoplatonismo, que houve essa distinção entre o corpo e o espírito, e que isso acabou passando os séculos e chegando aos dias de hoje, com a visão que nós temos hoje. Mas os romanos não eram adeptos desse tipo de filosofia a grosso modo, ou seja, o grosso da população romana. Grosso modo. Os povos pagãos do norte da Europa também não eram adeptos desse tipo de filosofia, até onde eu saiba. Então, como que ela fez tanto sucesso, entre aspas, e acabou convencendo os cristãos de que isso era legítimo? Foi só a força do papado que conseguiu fazer isso? Não foi, pelo contrário. A questão é muito mais de episteme do que de teologia, é muito mais de filosofia do que de teologia. No baixo helenismo, que é quando surge o neoplatonismo, a herança de Platão, se você olhar com cuidado, Platão propunha uma vida regrada. A sociedade não seguia a visão de Platão, ela era muito mais hedonista, tanto na Grécia quanto em Roma. Mas os grandes filósofos todos pregavam esse é um termo budista, mas a gente pode usar para a antiguidade clássica, o caminho do meio. Os latinos diziam, in medius is virtus, ou seja, a virtude está no centro. Então, toda a pregação, toda a pedagogia moral na Grécia, em Roma, se ela era cumprida ou não, é uma outra discussão, mas toda a pedagogia moral era a pedagogia do equilíbrio. A chave para a compreensão da sociedade greco-romana é o equilíbrio. Só que esse equilíbrio se perde quando começa a haver a entrada do catolicismo ou do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Porque era necessário que o cristianismo se especificasse em relação às outras religiões. E aí, devagarzinho, a apologética cristã passa a ser uma apologética cada vez mais dualista. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse ao público de casa o que é apologética. Apologética vamos falar grosso modo, bem compreensível, é a propaganda que o cristianismo fazia de si mesmo e a defesa, como o cristianismo se defendia do ataque das outras religiões. Tá? Então, apologética é fazer apologia. Fazer apologia, é fazer o elogio de si próprio. Então, o cristianismo começa a se apresentar, sabe, de uma maneira excludente. Ou seja, nós somos a religião, vocês são todos paganismo, são todos idolatria. Isso na relação com o público externo, o cristianismo. Em relação ao público externo, é necessário construir uma espiritualidade ativa que fugisse da espiritualidade ritualística, formalista das demais religiões. Aí se dá um peso cada vez maior para as questões do espírito, para as questões da alma, em detrimento, obviamente, das questões do corpo, da questão da matéria. Tá? E a gente tem que lembrar também que o cristianismo se implanta numa Roma que era plurirreligiosa, de uma complexidade religiosa gigantesca. E se especificar no contexto de uma pluralidade tão grande, precisava ter algo que os distinguisse. E foi essa a questão, na prática, da espiritualização do corpo, que na prática é quase uma negação da dimensão concreta, física do corpo, que o cristianismo pegou. Você pode ver que logo depois, nessa conjuntura onde surgem os pecados capitais, começam as pregações de uma pedagogia sexual, inclusive, da validade apenas reprodutiva do sexo. Sim. Ou seja, o prazer está fora, começa
a consagração de ordens sacerdotais, tanto masculinas quanto femininas, que ambas se marcavam pela decisão espiritual, votiva, de abstinência da sexualidade, a tal ponto que mais tarde isso vira o celibato, que é a obrigação do sacerdote se abster da função sexual do corpo. É porque é sempre bom lembrar que a igreja, nos seus primórdios, não exigia que os seus sacerdotes fossem Isso é no começo da Idade Média. Vale. No começo da Idade Média. E é um processo gradativo, não foi uma coisa por decreto. Quando o decreto aconteceu, é porque a prática já estava corrente. Professor, dentro disso que o senhor vem explicando, eu gostaria de entender o seguinte. Os 7 pecados capitais, eles foram inspirados em algum trecho da Bíblia? Há quem diga que foram inspirados nos escritos de São Paulo. Tem lógica nisso ou é mística? Ou seja, é Veja, a Bíblia inteira, não de uma maneira tão excludente assim, a Bíblia inteira, pela própria dimensão do livro, ela é um livro espiritual, ela coloca ênfase nas coisas espirituais. Não poderia ser diferente. Mas, principalmente no momento em que a igreja cristã estava se formatando, as cartas de Paulo, que na maioria delas são cartas para igrejas, nós temos várias cartas para a igreja e algumas 3 ou 4 cartas para indivíduos, tá? Mas todas elas têm uma coisa em comum. Paulo responde ou enfrenta problemas concretos que as igrejas estavam enfrentando para definir a sua identidade cristã de uma forma que tivesse um mínimo de coerência entre as diferentes. Não havia uma igreja central ainda. As igrejas eram autônomas, individuais, nas diversas cidades, e Paulo escreve, mesmo tentando dar uma identidade cristã para todas elas. E aí, os 7 pecados capitais, é uma coisa muito interessante isso, eles acabam sendo uma síntese dos diversos problemas nas diversas igrejas cristãs. Há uma carta onde Paulo faz a contraposição entre a obra da carne. A carne, para Paulo, não é carne física. Tá? Carne é a ação do homem sem a presença do Espírito Santo de Deus. Então ele fala das obras da carne e logo depois ele fala do fruto do Espírito Santo. Quer dizer, o homem sem Deus se comporta assim, o homem com Deus se comporta assado. Dessa contraposição, você vai encontrar a raiz dos 7 pecados capitais. Então podemos dizer que mesmo que de uma forma indireta eles se encontram... Todos eles são considerados pecados na Bíblia. Quanto a isso não há dúvida nenhuma. E, não como uma listagem assim, sim, claro, idêntica, mas todos eles estão lá. A Igreja Católica é que criou isso aqui. E vem a Reforma, vem as igrejas evangélicas com Lutero, com João Calvino. O que eu gostaria de saber é o seguinte, as igrejas evangélicas acabaram levando essas listas consigo? Os 7 pecados capitais fazem parte da pregação evangélica? Sim e não. Eles fazem parte da pregação evangélica enquanto pecados, mas não como categoria específica pecados capitais. A maioria dos evangélicos não carrega a tipologia de pecados que a Igreja Católica possui por uma razão teológico-doutrinária muito simples. A boa doutrina reformada, ela ensina a nós que só há um pecado. O teu distanciamento, a tua separação de Deus. Esse é o estado de pecado. Desse estado de pecado, como consequência lógica, se você está separado de Deus, você faz coisas que não são as coisas de Deus. Daí você comete atos de pecado. Mas, por exemplo, se você adultera, tá? O teu adultério é fruto de uma relação tua ou de uma não relação tua com Deus, que em algum momento legitimou na tua cabeça a transgressão dos princípios de fidelidade do
do casamento. Então, o ato é sempre consequência de uma predisposição espiritual, tá? Que o que faz a diferença na doutrina entre cristãos ou não cristãos é que os cristãos vivem na carne, ou seja, a natureza deles responde às suas determinações, e os cristãos vivem no Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus, quando a pessoa é encontrada por Jesus Cristo e o reconhece como Senhor, o Espírito de Deus passa a ser morada, passa a tomar morada no corpo da pessoa. Paulo diz, vocês têm que saber que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Daí você não pratica mais as obras da carne, mas sim o fruto da presença do Espírito Santo em você. Daí pecado para os reformados não se mede pelo ato, mas pelo teu estado espiritual que propicia, que legitima ou não o ato pecaminoso. Bem, eu gostaria aqui de destrinchar um por um os pecados capitais. Muito legal isso, para a gente ver como estão todos no corpo. Primeiro, a gula. Né? Então, quando você literalmente se torna insaciável. Do ponto de vista metafórico, pode ser aplicado não só a comida. E não era. Que fique bem claro. E aí eu gostaria que o senhor destrinchasse então. O senhor já há uma escritora francesa que tem esqueci o nome dela agora, nem me perdoe, que ela tem um livro chamado O Pecado da Gula, onde ela nota que a gula é um pecado particularmente grave na Idade Média, porque a Idade Média era uma idade, ao contrário do nosso tempo, nós vemos em eras de abundância, sabe? Se tem capital ou não para acessar é uma outra discussão, mas agora é uma época de abundância. A alta Idade Média, bem na conjuntura onde esses pecados capitais foram gestados, era uma época de fragmentação do Império Romano, uma época onde o feudalismo não estava plenamente consolidado ainda, e a Europa passava por crises de subsistência cíclicas. Então a gula não era apenas um apetite egoísta pela comida, ela era um pecado social também, porque numa época de pouca comida, o guloso é alguém que priva, pelo seu excesso, o outro de acesso à subsistência. Mas só que o termo gula vem de guela, gula é garganta em latim. Tá? O termo gula, ele vem justamente como tipificação de uma pessoa que é extremamente autocentrada e que coloca a si mesmo sobre todas as coisas, uma pessoa completamente destituída de empatia, de misericórdia, de solidariedade. Uma pessoa egoísta. Mas é um egoísta ativo, é um hiperegoísta. A avareza, que seria o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais. Nós temos isso, a gente vive numa sociedade de consumo. Sim. Né? Então, tem um filme, uma comédia, Os Delírios de Beck Bloom, se não me engano, que mostra uma jovem completamente fascinada. Ela se enfia numa dívida enorme com cartões de crédito, e é uma comédia. Mas é uma comédia que não leva para o lado negativo a sociedade de consumo, porque isso não seria lógico dentro dos tempos que vivemos. Dentro da sociedade de consumo e nos Estados Unidos ainda. Né? Mas a avareza seria isso, o apego excessivo e descontrolado aos bens materiais? Sim, e veja bem, vamos entender bens materiais, não é o dinheiro, não é síndrome de tio Patinhas. Lembra tio Patinhas que tinha a caixa forte, que ele mergulha e nada nas moedas? Não é aquele tipo de avareza. É um tipo de avareza que tem um componente espiritual. Do mesmo jeito que a gula tem um componente espiritual, porque daí você não é fraterno com o teu irmão, a avareza carrega um componente de autossuficiência. Ela traz um pouquinho da síndrome de Babel. Lá na antiguidade, extremamente remota, os homens tentaram chegar a Deus confiando apenas em si próprios. Construíram a tal da Torre de Babel e depois Deus os confundiu. A avareza é ligado a isso, a você querer deter todo
e tudo para você. É querer você saber tudo, é querer você ter o monopólio espiritual de Deus. Há muitas pessoas que são avaras de Deus, que elas querem Deus só para elas e têm uma dificuldade terrível de partilhar o amor de Deus com os outros. Mas, primariamente, é a avareza por dinheiro, por acúmulo de bens. Colocar os bens materiais, a matéria, à frente do próprio Deus. Sim. Não. Às vezes é colocar até... você pode ser avaro espiritualmente. Você pode querer Deus só para si. Daí já é uma outra leitura. Não, mas é uma leitura inclusa no conceito de avareza. Entendi. Aí. Porque quando você quer Deus só para si, você acaba se pondo como régua do mundo, como parâmetro do mundo, e julgando o acesso das pessoas a Deus pela tua forma de chegar a Deus. E essa é uma avareza terrível, porque você detém o monopólio, ou pretensamente quer deter o controle das regras que permitem, das maneiras que podem chegar ao próprio Deus. Ele é um pecado material, mas que também tem uma contrapartida espiritual. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, os 7 pecados capitais. Comigo no estúdio está o professor de História da Religião da Faculdade Teológica Sul-Brasileira de Curitiba, Marco Aurélio Pereira, também professor aposentado do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa e pastor da Igreja Evangélica Reformada em Ponta Grossa. Professor, existem, logicamente, nós já falamos de 2 pecados capitais no bloco anterior e tem os outros 5. Uhum. Então, a luxúria, nós abrimos o programa mencionando a listagem e falamos que, eu falei brincando, que se for levar ao pé da letra o que está escrito, a gente põe por terra o carnaval brasileiro, ou seja, acaba. Né? Mas talvez seja uma leitura exagerada da minha parte. Luxúria é o desejo passional e egoísta por todo tipo de prazer sensual e material. Seria isso? Hoje nós diríamos que luxúria é isso. Na época era algo mais complexo. Como eu te falei, Roma e Grécia eram sociedades hedonistas, que aonde não havia o interdito ao prazer. O prazer é algo considerado legítimo de ser buscado naqueles momentos. A nossa sociedade, como fruto da penalização desses pecados capitais, é que criou o prazer como um interdito. Mas na época, a luxúria era você não ter medidas na busca do prazer. Era o prazer desenfreado, era alguém que vivia apenas pelo prazer. E aí viciado em sexo, por exemplo. Pode ser por sexo. É um viciado em sexo. Ou um chocólatra. Ou um chocólatra, ou um alcoólatra, ou um viciado em drogas. Todos eles carregam uma luxúria. O que é o pecado da luxúria espiritualmente? Porque é um pecado, é algo espiritual. Não é só comportamental. Espiritualmente, o pecado da luxúria é quando você bota o centro da tua vida em algo que satisfaça o teu corpo, mas que não contribua para melhorar a tua relação com Deus. Então, vamos pegar um caso bem típico do nosso tempo, um workaholic, alguém viciado em trabalho. Esse cara tem uma luxúria por trabalho. Ele obtém prazer, ele obtém gozo, ele obtém satisfação no trabalho. Só que a vida dele é tão ocupada pelo trabalho que as outras dimensões da vida, inclusive a dimensão espiritual, são relegadas a terceiro, a quarto, a quinto, a outro plano, quer dizer, ao plano do trabalho e ao resto. E o resto é sobra. Existe luxúria por Deus? Existe. E é pecado. Deus nunca quis, embora Deus tenha nos criados para servi-lo e para adorá-lo, Ele sempre quis de nós uma vida completa, onde ele deve ser considerado como o principal motivo da nossa existência
mas que deve ser glorificado, e essa doutrina é muito interessante, em todos os aspectos da nossa existência. Eu entendo. Você é um bom cristão, não é quando você fica de joelho esfolado 24 horas por dia na igreja. Ou quando você deixa todo o teu salário na igreja. Ou quando você deixa todo o teu salário, ou investe todo o teu tempo, ou compromete todas as tuas relações por causa da igreja. Você é um bom cristão quando você é cristão tendo uma boa família, quando você é um trabalhador competente, digno, ético, quando você joga a bola com a turma, mas não vai na canela para quebrar a perna de ninguém, quando você respeita as pessoas, quando todas as áreas da tua vida, desde os teus hobbies, das coisas que te dão prazer de fazer, todas as áreas glorificam a Deus. A ira, diz aqui o texto, retirado de um site católico, o intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, que pode ou não gerar sentimento de vingança. A ira é um pecado muito particular. A ira é o cúmulo do egoísmo, é o paroxismo do egoísmo. O teu egoísmo é tão acerbado que a simples possibilidade de alguém te contraditar, alguém te dissentir de você, alguém te contrariar, alguém ferir o que você acha que é certo, te leva ao descontrole de não admitir de maneira alguma que seja possível a existência de alguém que ouse discordar de você. A ira é exatamente isso. As pessoas que se iram, elas se iram normalmente porque elas não admitem, elas são tão apegadas, tão egoístas, tão fechadas em si, naquilo que creem, naquilo que têm, que qualquer divergência, qualquer discordância as leva a perder o controle de si e querer a destruição do outro. Mais ou menos o que a gente acabou percebendo, principalmente na internet, o Facebook, recentemente em relação à esquerda e à direita, né? Ou seja, os grupos pró e contra Dilma. Mortadelas e coxinhas são claramente grupos, mas eles não são de ira, eles são grupos de ódio. Porque a ira, ela é algo que ocorre pontualmente, você tem acessos de ira. O ódio é um pouco mais complicado, porque o ódio é a ira continuada. E hoje nós vemos na internet, eu tenho inclusive postado algumas coisas no Facebook, no sentido de tentar alertar as pessoas que esse discurso de ódio é o discurso que vai afundar todo mundo numa vala comum, que é a vala comum do ódio, e ele precisa ser rompido. A ira até você pode aceitar pontualmente. A Bíblia diz, vocês podem se irar, mas não pequem. Qual é o pecado da ira? É o ódio. Todos nós, é da natureza humana, às vezes chegamos a pontos de limite em nossas emoções. Mas ela se torna pecado quando você passa esse limite. E a ira é basicamente o paroxismo do egoísmo, o paroxismo do orgulho, porque na ira você quer resolver o que quem resolve é Deus. Deus é o justo juiz, não você. E a gente chama isso... Chama pra gente. Se eu pego, eu mato. Se eu vejo na minha frente, eu passo o carro em cima. Você percebe? Da ira nascem 2 filhos terríveis, e os 2 estão muito presentes hoje no Brasil. A violência e o ódio. Bem, e a inveja? Né? Tem até uma música de uma funkeira que fez muito sucesso. Beijinho no ombro. Pois é. Que fala da inveja. Psicologicamente ela confunde uma série de termos, mas não importa. Né? A inveja é um pecado. Né? Quando você cobiça o que é do outro. E ao mesmo tempo negligencia as bênçãos que você recebeu. Tem. A inveja é a avareza do despossuído. Porque, na verdade, o invejoso é aquele que não tem, mas ordena a sua vida
pela vontade de consumir, de possuir aquilo que o outro possui. E isso pode ser material ou imaterial também. E a inveja é extremamente corrosiva, porque a inveja tem um componente paralisante, né? A inveja te paralisa, você fica tão obcecado por ser o outro, porque a inveja, na verdade, é isso, é algo projecional, eu vou ser o outro, sabe? Que eu me imobilizo, me paraliso na construção do meu eu. Claro que nada impede que você tenha o outro como um modelo, como um exemplo, mas há pessoas que, de uma forma paranoica mesmo, introjetam o outro em si de tal maneira, de forma total, aspectos, e que se esquecem de viver a própria vida. E a inveja daí é terrível, porque daí nada do que eu tenho, porque o que eu tenho não é o que o outro tem, presta. Daí não é a minha família não presta, presta a família do outro. A minha educação não presta, presta a educação do outro. A minha mulher não presta, presta a mulher do outro. O dinheiro que eu tenho não presta, porque eu não tenho o dinheiro que o outro tem. E em todos os aspectos da vida, isso é extremamente corrosivo. Dentro do que o senhor fala, a inveja não é só dos despossuídos, mas daquele que não possui o que ele acha que deveria possuir. Não é de quem não tem. Perdão, a inveja é um sentimento, é um modo de vida, Ney. Não é que a pessoa não tenha. Ela não tem porque ela não olha para o que ela tem, ela olha para o que o outro tem. Ela pode ter até mais que o outro. É isso que eu ia perguntar. Ela pode ser mais rica, pode ser até mais feliz que o outro, mas essa felicidade potencial não existe porque ela quer o que o outro tem. Ou seja, nada do que eu tenho, mesmo que seja extremamente abundante, vale a pena se eu não tenho aquilo especificamente que o outro, seja quem for, o outro tem. Espiritualmente, esse é um pecado terrível. E há inveja espiritual, e ela é terrível. Eu não tenho a fé que o outro tem. Eu não tenho a comunhão com Deus que o outro tem. Sem perceber que Deus, a beleza de Deus é que Ele nos trata como indivíduos e estabelece conosco a relação de fé e de comunhão que nós necessitamos. O outro Ele trata como o outro necessita. Bem, o orgulho ou a vaidade? O orgulho ou a vaidade é basicamente o pecado da presunção. O orgulho ou a vaidade é você crer que Deus te ama mais do que ama os outros, o análogo espiritual. Na vida social, o orgulho ou a vaidade é você crer que por razões de nascimento, por razões financeiras, por razões sociais, alguns dizem que por razões de raça, por razões de posição na sociedade, você é superior ao outro. Esse é o pecado que Jesus mais combateu no Evangelho. Ele pegava os fariseus, que se achavam melhores que os outros, porque eram os que conheciam mais a Torá, a lei de Deus, e ele chamou esse povo de sepulcros caiados, lindos por fora, mas cheios de podridão por dentro. E o orgulho apodrece as pessoas, porque ela acaba se colocando numa posição onde é impossível ela ter empatia, é impossível ela ter um sentimento de proximidade, de comunhão, de fraternidade com os outros, porque ela se põe um degrau acima. É a pior das presunções, porque o orgulho, em última instância, te leva a constituir-se, a se pensar como um demiurgo, alguém que está entre Deus e o resto da humanidade. Isso quando as pessoas não pensam que são o próprio.
Eu conheço alguns políticos que pensam que são o próprio. Que pensam nisso, né? Que pensam nisso. Existem algumas piadas com alguns deles, mas eu não me atrevo a mencionar. Não é bem o momento, né? Eu não sei se nós falamos da preguiça, eu acho que não. Não falamos ainda. Então é o último pecado capital. A preguiça, ela sempre foi muito criticada, até que alguns pesquisadores, há pouco tempo atrás, descobriram que o descansar, que sempre foi interpretado como preguiça, né, na verdade é ótimo para fazer com que as ideias aflorem. Os gregos já sabiam disso. Os filósofos gregos, eles tinham o tal do ócio criativo, porque o teu cérebro precisa de tempo para processar. Mas a preguiça, ela não é o não trabalhar. Não. A preguiça é uma das formas de egoísmo, porque eu não sei se notou que os 7 pecados capitais trafegam em volta do ego. Sim, todos são formas de egoísmo. E a preguiça é uma das piores formas de egoísmo, que diz o seguinte: olha, para que eu tenho que sofrer o desgaste do que quer que seja, se alguém pode fazer por mim? A preguiça é uma forma de orgulho, é uma forma de soberba, sabe? É uma forma de luxúria, sabe? Também porque ela acha que todos têm a obrigação de garantir as minhas necessidades, os meus desejos, as coisas que eu quero. Daí, como consequência disso, eu não faço nada. O apóstolo Paulo tem uma passagem, numa igreja tinha algumas pessoas que não estavam trabalhando e vivendo da caridade da igreja. Ele olha e diz: olha, mas quem não trabalha, que também não coma. Mas a preguiça é justamente isso. Eu não trabalho, mas eu quero a mesa feita, eu quero... Não é uma recusa ao trabalho. Você percebe? É recusa à responsabilidade pela automanutenção. E isso leva a um pecado espiritual terrível, que é o de você achar que Deus tem obrigação de te dar tudo. Que, aliás, é o pecado que está na origem da teologia da prosperidade. Que é muito comum em várias igrejas evangélicas. Sim, que é muito comum em várias igrejas evangélicas, que terceiriza as tuas necessidades. Desde que você pague o dízimo. Desde que você pague o dízimo, que você pague a oferta, que você participe da campanha. Há muita exploração, mas essa exploração, de certa maneira, ela me incomoda, mas, de certa maneira, eu a vejo... Sabe aquelas coisas que a gente diz bem feito? Porque as pessoas têm um problema, em vez de lutar para resolver o problema, se encostam na novena ou na campanha dos não sei quantos pastores lá, dão um dinheiro lá para botar a empresa delas em pé. Sabe, isso vale para todas as coisas da vida. O milagre de Deus, só para fechar isso, porque isso é muito importante, o milagre de Deus não é nos dar coisas, é nos capacitar para nós podermos enfrentar a vida e nós resolvermos conseguir a nossa manutenção. A Bíblia tem uma passagem que ela diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Porque o justo não é o cara que fica esperando em Deus. É o cara que sabe que tem a ajuda de Deus, mas vai à luta para tocar a sua vida. O São Bernardo, que é um dos fundadores das ordens monásticas católicas, ele tinha por tema ora et labora, ou seja, ora, mas trabalha. Nos mosteiros de São Bento também. Não é São Bernardo, desculpa, é São Bento. São Bento. É São Bento, São Bento. Então, eu vejo isso direto. Eles trabalham horrores. Sim, mas isso é um princípio de vida. Porque o trabalho é um ato espiritual. Há uma parábola no Evangelho, que é chamada a parábola dos talentos, que diz que Deus te dá os dons para você desenvolver. Nessa parábola, o que tinha 10 talentos trabalhou, entregou mais, o que tinha 2 entregou mais, 5 entregou mais, o que tinha 1 enterrou. Isso é imperdoável para Deus.
Porque Deus te dá os teus dons, os teus talentos, as tuas capacidades para você desenvolver. Tá? Eu entendo. Não há nenhuma apologia do mundo burguês do trabalho no que eu estou falando. Isso é válido para qualquer sistema econômico, em qualquer época. É um princípio. Apenas para deixar bem claro, porque eu vejo isso às vezes sendo usado em algumas pregações. A ciência, por exemplo, descobriu que nós temos diferentes tempos de sono para as pessoas. Sim. Há os dormidores curtos. O ex-vice-presidente, já falecido Marco Maciel, dormia 3 horas por noite. Eu achava aquilo fantástico. Se eu tivesse tanto tempo disponível, eu ia trabalhar horrores. Mas existem os dormidores longos, aqueles que precisam de 10 horas de sono. Ou 12. Ou às vezes até 12. E isso é fisiológico. Exatamente. Isso não é psicológico nem espiritual. Isso é fisiológico. Isso não é preguiça. Não é preguiça. Isso é o ritmo do teu corpo. Assim como há pessoas que comem mais e pessoas que comem menos, pessoas que bebem mais água, outras bebem menos, há pessoas que têm mais necessidade de sono e outras não. Se uma pessoa necessita comer mais, também não é o pecado da gula. Não, claro que não. O organismo dela o problema da gula é a voracidade. Não é nem a quantidade, que você pode ser voraz. Se nós estamos em 2 e tem um pão, você vai lá e come o pão inteiro, você é guloso, porque deveria partilhar o pão com o teu irmão. Isso sim. Entende? É a voracidade. Você achar que você tem que ter para você. Eu gostaria de saber o seguinte, professor. Existe a possibilidade de que uma pessoa cometa um dos 7 pecados capitais sem nem ter ciência disso? Sim, tranquilamente. Porque nós temos uma sociedade onde, embora nominalmente eles sejam enunciados como não desejáveis, a sociedade de consumo, de certa forma, ressemantizou, ou melhor, ressignificou a maioria desses pecados como extremamente desejáveis, sabe? Hoje em dia, se você olha para cada um desses pecados, você vai achar uma peça de publicidade que dá uma conotação positiva a ele para vender alguma coisa. Qualquer um deles que seja. Eu vi também, ao longo das pesquisas que eu executei para esse programa, que um teólogo do século XVI relacionou cada pecado capital com um demônio, ou seja, com aquilo que eles consideravam demônio. Eu acho que essa construção do demônio, dos demônios, foi acontecendo ao longo da Idade Média, né? Pelo menos é a interpretação que eu tenho. E daí relacionou, por exemplo, Asmodeu com a luxúria, Belzebu com a gula, Mamon com ganância, Belfegor com a preguiça, Azazel com a ira, Leviatã com a inveja e Lúcifer com o orgulho. Lúcifer e o orgulho eu até entendi, os outros eu nem conheço. Né? Não, o Mamon é citado por Cristo, que é ele diz Mamon a usura, o apego, a avareza, como está aí. Mas eu acho interessante essas tipologias, porque elas são impositivas, pelo simples fato de que é impossível contestá-las. Mas também é impossível afirmá-las. Não há... se houverem demônios individuais, personalizados, com nome, como está aí, me perdoe, nós simplesmente não conhecemos e não temos como conhecê-los. As citações que a Bíblia faz, eventualmente, de anjos com nome, demônios com nome, são citações que dizem respeito a estruturas simbólicas de uma sociedade que não é a nossa. Agora, e nós não podemos comprar esse simbolismo acriticamente. Eu simplesmente não trabalho com demônios com nome e sobrenome, até porque eu não estou... desculpe, a minha visão de fé diz respeito a Deus. Os demônios já foram vencidos na cruz por Cristo. Dentro do seu conhecimento como professor de história, a gente pode classificar isso que o teólogo do século XVI fez mais como literatura do que como propriamente uma interpretação divina. Sim, né? É mais como literatura. E seguindo também dentro dessa linha de interpretação teológica, Mamon, quando Jesus fala de Mamon,
ele não se refere a um demônio, mas se refere à riqueza. A riquezas. Na verdade, é o ídolo das... Jesus trabalha um conceito ali muito presente na sociedade hebraica, que é o de idolatria. A noção da soberania de Deus é tão arraigada no mundo hebraico que é um pecado gravíssimo você atribuir soberania para qualquer coisa que não seja Deus. Essas pessoas a quem se atribui soberania e não são Deus, a Bíblia chama de ídolos. Ali Jesus está falando das pessoas que colocam o apego à riqueza acima do apego a Deus. Ou seja, Mamon seria a riqueza. Seria a riqueza. Não Então, um ser vivo, ou mesmo um ser demoníaco com nome e sobrenome. Seria a riqueza. nenhum anjo caído. Nem um anjo caído, não. É a riqueza. O que se tira de conclusão, professor, em relação aos 7 pecados capitais? A listagem foi elaborada com um rigor excessivo ou ela serve como orientação aos cristãos hoje em dia? Não, ela serve como orientação. Eu acho que hoje em dia nós vivemos a sociedade pós-moderna, é a sociedade da negação do paradigma. Qualquer paradigma que você queira apresentar hoje é negado pelo subjetivismo da pós-modernidade. Isso é terrível, porque são necessários alguns paradigmas estruturantes em todas as sociedades. Os paradigmas comportamentais, principalmente quando tratados no âmbito da religião, o que nós chamamos de pecado, é quando você pega um comportamento e atribui a ele um valor espiritual, ou uma virtude espiritual, eles têm sido, na sociedade de hoje, claramente desconsiderados. Talvez por conta de um ensino equivocado que vê o pecado no ato e não no estado que leva a cometer o ato, talvez mesmo pela desconsideração generalizada em todas as áreas da sociedade a qualquer conjunto de regras, de normas, de catalogações, de tipos, de coisas para nortear a vida das pessoas. No fundo, os 7 pecados capitais são um só, né? É só egoísmo. É só o homem que acha que pode prescindir de Deus para tocar a sua vida. E cada um deles é um aspecto desse prescindir de Deus em uma área da vida. Você notou que cada um bate numa área da vida também. Tá? Então, o que o Papa Gregório fez quando tipologizou os 7 pecados capitais, eu creio que, na verdade, foi dizer, olha o que as pessoas que não têm Deus como direção da sua vida fazem. Elas são isso, isso, isso. Que é mais ou menos o que Paulo tinha feito quando fala das obras da carne. Professor Marco Aurélio Pereira, professor de História da Religião da Faculdade de Teologia ou da Faculdade Teológica Sul-Brasileira de Curitiba, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. O senhor também, que foi professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, hoje aposentado, e é pastor da Igreja Evangélica Reformada em Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Olha, Ney, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer conversar com você e com nossos telespectadores. Um grande abraço. Abraço. E um grande abraço a você que estava nos assistindo até agora. O programa Lente Aberta volta na semana que vem.